Deus te abençoe. Hoje, domingo, dia 22 de novembro de 2020, o dia que com certeza já é uma realidade na tua vida, na tua casa, na tua família, porque se até aqui o Senhor nos ajudou, é porque tem jeito, é porque haverá o dia seguinte. É porque as promessas do Senhor ainda se manifestarão. É porque a palavra do Senhor não foi inconsistente na tua vida, mas tem feito e tem realizado maravilhas. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Estamos mais uma vez lendo a palavra do Senhor, orando a respeito, colocando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Hoje domingo, né? Por ser domingo, então eu falo às 10 horas da manhã e depois eu volto às 4:30 da tarde. E nós estamos falando em Mateus capítulo 6, já falamos de muitos textos da palavra do Senhor lá no Antigo Testamento. Qualquer coisa vai lá no Instagram, no YouTube não tem todas as ministrações. O YouTube só tem de Malaquias, Mateus para diante, né? Mas no Instagram tem todas as passagens, uma boa parte delas falando sobre as parábolas do Antigo Testamento. E que você possa ser abençoado, vivendo exatamente aquilo que a palavra fala e qual é o valor que Deus dá à sua palavra, né? Então nós nos propomos a ler a palavra do Senhor, e a partir e por causa da palavra do Senhor, estarmos comentando, conversando a respeito. Bom, estamos falando sobre Mateus capítulo 6, onde existe aquilo que é chamado na teologia de justiça religiosa, né? Ou doutrina religiosa, e para nós aqui, no nosso contexto, no nosso vocabulário mais coloquial, né? A nossa prática. E Jesus pontua naquilo que era e continua sendo até os dias de hoje a prática na maioria, na boa parte das religiões, que é a oferta, que é a oração e que é o jejum. Tanto é verdade que quando o Senhor Jesus, por exemplo, fala lá no Mateus capítulo 5 sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados são. Depois ele diz, né, mais um pouquinho para frente, capítulo 5, saindo das bem-aventuranças, ele fala assim, vós sois o sal da terra, quer dizer, vocês são o sal da terra. Vós sois a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. Então, o Senhor Jesus parte da premissa que nós já fazemos isso, já faz parte do nosso contexto de vida, já faz parte do nosso cotidiano. E assim ele vai falando, e ele vai pontuando, né? Depois ele fala sobre o homicídio, né? O que significa homicídio no reino dos céus. Não é apenas aquele que pega o revólver ou a arma branca e mata, mas o homicídio é aquele que tem algum tipo de rancor, de vingança. No reino dos céus ele já é homicida, né? Depois ele fala sobre o adultério, que ele diz que não é apenas se deitar, né, com o homem ou se deitar com a mulher que a pessoa comete adultério, mas somente o pensamento, né? Então Jesus sublinha isso para mostrar qual é a profundidade do reino dos céus, né? Depois ele fala sobre o divórcio, depois ele fala sobre a vingança e depois ele fala sobre o amor ao próximo. Já entrando em capítulo 6, que fala sobre agora a justiça religiosa, ou seja, a nossa prática diária, como nossa manifestação no coletivo, como servir ao Senhor, como adorar ao Senhor. Então ele fala sobre a oferta, que ele chama aqui na palavra do Senhor em Mateus 6 de esmola. Então ele fala de esmola, ele fala de oração e ele fala de jejum. Tanto na esmola como na oração e no jejum,
Jesus pontua que agora a prática religiosa em si mesma, ela não significa nada, porque a pessoa pode estar sendo hipócrita, ou seja, ela pode estar encenando um papel, exercendo uma função. Jesus não quer isso. Jesus ele deseja que faça parte do nosso sentimento. Eu oferto porque eu tenho sentimento em entregar. Eu oro porque eu preciso clamar ao Senhor, eu preciso colocar os meus anseios, as minhas condições, as minhas circunstâncias diante do altar do Senhor. Aí o Senhor Jesus traz a estrutura, o esqueleto de uma oração conforme o reino dos céus. Todo mestre fazia isso, todo rabino ensinava, né? Haja vista que isso foi uma prática, não é tanto hoje, mas isso foi uma prática de séculos e de milênios. Não só o rabinato no tempo de Jesus que ensinava oração, mas isso foi visto e foi pontuado, foi exercido, praticado por todos os mestres e os pais da igreja durante séculos. Por quê? Porque na oração você expressa o teu sentimento, mas também na oração você expressa daquilo que você entende por adorar a Deus, por servir ao Senhor. Então a oração, ela era o ponto crucial do ensino rabínico, né? Então Jesus ensina, e não é do teu tempo, mas é do meu, né? Nós somos de uma época, por exemplo, gerações anteriores, de que o pastor, quando começava o culto, ele orava pela igreja e ele clamava por aquela comunidade, por aquela congregação, e todos os domingos, toda reunião solene, né, naquela igreja, naquela congregação, não é mais assim hoje, mas foi há décadas atrás, e ele orava e começava o culto na sua oração. Eu vou falar uma coisa para você que você vai achar muito estranho. Você, se não fosse eu estar falando, você até duvidaria. Mas eu vou falar. Fica sentado aí ouvindo que você vai ficar espantado. E o pastor demorava na oração, sabe quantos minutos? 10 minutos, 15 minutos. No começo do culto, só orando pela igreja. Só orando por aquela congregação. Só orando pelos seus amados ali, por aqueles que comungavam com ele naquele local. Por incrível que pareça. E o povo da igreja orava junto. E o povo estava em concordância com essa oração durante 10, 15 minutos. Se você falar uma coisa dessa hoje em dia, parece que você vai estar xingando, né? Xingando o povo, xingando o pastor e tal. Mas era uma prática. Então essa prática até, sei lá, há 40, 50 anos atrás, era normal, era comum. E Jesus traz a estrutura do Pai Nosso exatamente para falar como que ele pensa a relação de Deus para com o seu povo, com o seu reino, e a relação do reino para com o seu Deus. Qual é a estrutura? Como o seu reino enxerga o seu Deus e como o seu Deus enxerga o seu reino. Quais são as colunas, os fundamentos desse reino? Está tudo na oração. Então é por isso que a oração é tão importante no reino dos céus. Depois vem sobre o jejum. Por que o jejum? O jejum era uma prática. A Bíblia fala assim, quando jejuardes? Jesus não está perguntando se vai jejuar, ou ele vai defender o jejum, ou ele vai ensinar o jejum. Quando jejuardes? Era também uma prática. E, na verdade, nós percebemos na palavra do Senhor, em muitos casos, em momentos de crise, em momentos de aflição, né? Então eu vou ler a partir, eu já li esse texto, vou ler de novo, a partir de Esdras, capítulo 8, versículo 21. Esdras está antes de Jó. Por que está antes de Jó? Porque Esdras pertence aos livros históricos.
São 17 livros históricos, né? Lá no Antigo Testamento, e Esdras é o 15º livro. Esdras, capítulo 8, versículo 21. Diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei o exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito. Então presta atenção por que Esdras conclama o jejum. A boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então, por que Esdras jejua? Porque Esdras tinha prometido ao rei e tinha, vamos chamar assim, falado, né, da reputação do seu Deus, de uma maneira que depois ele teve vergonha de pedir cavaleiros, escolta, né, militar, bélica, para que fosse com o remanescente do povo e voltasse para Jerusalém. Então Esdras conclama o jejum, por quê? Porque, agora presta atenção, hein? Porque no mundo espiritual, o Senhor já havia dirigido o povo para que voltasse, né? Então peguemos ali, nesse momento da história, nesse momento cronológico da história, Esdras, Neemias, né? Estão liderando aqueles que voltarão da Babilônia para a Terra Santa, para Canaã, né? Para a Palestina. Então, quando Esdras recebe o aval, a concordância do rei da época para voltar, né? Agora já estamos falando no Império Medo-Persa, né? Então, quando o Império Medo-Persa autoriza, Esdras fica apreensivo, porque ele está indo com uma pequena porcentagem do povo, muito pouco. O povo não quis enfrentar aquela situação de uma terra destruída, sob escombros, a Bíblia chama de monturo, né? Sob uma situação totalmente destruída, totalmente invadida. Foram poucos que quiseram ir. Então Esdras fica com medo, e Esdras conclama um jejum. Já vista o que já havia acontecido em outros momentos, por exemplo, naquilo que nós lemos a respeito de Josafá, quando diz a palavra que Josafá teve medo do inimigo, e Josafá conclamou um jejum. Mas o jejum não era e nunca foi somente para um momento de crise, né? Então vamos ler aqui, não anotei, mas vamos ler do meu jeito. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Não, desculpa, Lucas capítulo 2. Diz assim, versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. Quer dizer, ela viveu com seu marido somente 7 anos. Então, boa parte do tempo da sua vida, ela ficou viúva, né? E que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo. Olha, presta atenção, hein? Nós estamos falando de Novo Testamento. Mas adorava noite e dia em jejuns e oração. Então Ana, né, adorava ao Senhor noite e dia em jejuns e oração. Então o jejum não é apenas uma ferramenta, né, uma prática dentro da nossa prática como congregação, como comunidade, como igreja, como povo de Deus. Não é apenas em momento de crise, é também em momento de crise. Porque o jejum ele está atrelado completamente à oração.
E nós já aprendemos e já conversamos a respeito que nós devemos orar sem parar. A Bíblia diz assim, orai sem cessar. Então a minha vida precisa ser uma vida de oração e a minha oração precisa estar completamente conectada à minha vida em todo o tempo. Porque oração é a minha relação com Deus, é o meu bate-papo com Deus, é a minha conversa com Deus. E quanto mais eu conversar, mais liberado, mais, vamos dizer assim, mais revestido dessa prerrogativa que Deus me dá, dessa autoridade que Deus me dá de oração. E o jejum está atrelado, porque o jejum é uma maneira de eu estar mortificando a minha carne, né? Lembra que Paulo fala que o espírito luta contra a carne, guerreia contra a carne, e a carne guerreia contra o espírito. Então eu estou mortificando a minha carne e ao mesmo tempo eu estou entrando num ambiente, vamos dizer assim, de uma concentração espiritual. Se você vai lá para a história, por exemplo, o prêmio Nobel de 2016, o japonês, o médico, ele defende o jejum como uma questão de saúde orgânica. Pitágoras, o grande Pitágoras, nas suas teses, né, ele conclamava os seus discípulos ali, antes de terminarem, né, de completarem as suas teses na área da física, da matemática, Pitágoras colocava todo mundo de jejum. Por quê? Porque é uma maneira de estar mais voltado para aquilo que é o objetivo. No nosso caso, o nosso objetivo é adorar ao Senhor, porque a Bíblia fala que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então o jejum não é uma atitude para turbinar pura e simplesmente a minha oração. O jejum não é para mudar a vontade de Deus, porque o nosso Deus é imutável. Está lá em Malaquias, né? Capítulo 3, que a gente já leu bastante vezes, de que o nosso Deus não muda. Mas é para eu me localizar e para eu ajustar o foco da minha vida com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas então, eu não posso expor a minha vontade? Claro que eu posso. Eu acabei de falar para você nesses dias que eu estou em jejum pelo Brasil, por essas eleições municipais, né? Porque os extremos, os polos, estão cada vez mais conflitantes, né? Ou você bem é de um lado, ou você bem é do outro lado. E essa atmosfera está estragando, está tornando o nosso brasileiro, o nosso cidadão brasileiro, indo por um caminho muito perigoso. E a gente, como servo de Deus, precisa identificar isso na atmosfera, né, do nosso país, da nossa nação. Então eu estou em jejum. E eu acabei de falar para você que a pessoa que eu votei, tanto para prefeito como para vereador, para prefeito não passou para a segunda fase, e para vereadora também não ganhou. Votei numa mulher, candidata a vereadora. Então, nenhum nem o outro. Então por que eu estou jejuando? Porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. A despeito daquilo que eu, entre aspas, tenho como defesa, tenho como parâmetro de melhor para a minha cidade. Não é assim. Eu coloco diante do Senhor, mas a vontade do Senhor é que precisa prevalecer. Aliás, eu preciso desesperadamente que a vontade do Senhor prevaleça, porque a gente já viu lá no Pai Nosso que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E a vontade do Senhor, ela traz equilíbrio. Equilíbrio sobre o mundo, equilíbrio sobre o planeta, sobre o universo, sobre a criação. É a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor, a suprema vontade do Senhor, é o que vai trazer saúde para todas as manifestações de vida no universo. Então a vontade do Senhor precisa, e eu preciso que prevaleça na minha cidade, na minha região. Então o jejum é essa maneira de me posicionar. E a gente vai aí para a teologia fraca, né, que mistura alhos com bugalhos. Então o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está
falando quanto à atitude dos fariseus em jejuarem, porque jejuavam apenas para apresentar um tipo de religioso. E Jesus está abominando. Jesus não está abominando o jejum, a oração, a entrega de esmola, como ele diz aqui, né? Que no grego está escrito que nosso Deus vê no secreto porque ele habita no secreto. Não é isso. Jesus está falando sobre uma prática hipócrita, sobre uma atitude hipócrita, melhor dizendo, né? Sobre a atitude hipócrita, e não sobre a prática em si. Então eu devo jejuar? Claro que eu devo jejuar. Faz parte da minha vida. Jesus jejuou, Paulo jejuou. Se nós formos lá para Atos 13, na escolha de Barnabé e Paulo, para que fossem enviados apostolicamente aos povos gentios, houve jejum. E a Bíblia fala que as pessoas, não vai dar tempo de ler, mas as pessoas ali jejuavam e oravam diante do altar do Senhor, quando o Espírito Santo veio e falou para aquela congregação que separassem homens para serem enviados aos gentios. E aí eles já estavam na prática do jejum. E aí eles, diante do Senhor, numa coerência, numa consciência, onde o alvo da igreja ficou sobreposto sobre o alvo de Deus para separar alguém, então eles separaram Paulo e Barnabé para o ministério da pregação do evangelho aos gentios. Então o jejum é essa maneira saudável de nós nos apresentarmos diante do Senhor, para que o Senhor possa, através da sua vontade, que já é boa, já é perfeita e já é agradável, e na Efésios capítulo 1, nas regiões celestiais, já foi ordenado sobre nós para que venha a sua vontade. Como Esdras, né? Esdras não sabia que o povo foi mandado, enviado pelo Senhor para voltar para a Terra Santa? Sabia. Mas estava acontecendo naquele momento? Não. Daniel, nos escritos de Jeremias, Daniel capítulo 9, capítulo 10, quando ele percebeu que já havia passado 70 anos e o povo não foi liberado para voltar para a Terra Santa. Aliás, Daniel, Esdras e Neemias estão no mesmo contexto. E Daniel começa a orar e a clamar e se consagra em jejum diante do Senhor para saber o que estava acontecendo. Aí vem o anjo Gabriel e mostra que havia um empecilho, uma obstrução espiritual. E aí Daniel se propõe a se consagrar ao Senhor, pedir perdão dos pecados do povo, dos seus pais, da sua geração, reconhece a transgressão, fala que está envergonhado por aquilo que está acontecendo. Neemias mais tarde a mesma coisa, Mordecai e Esther, quando Esther está para se apresentar para o rei Assuero, olha, tem tantas passagens, tem tantas circunstâncias, tantas situações, que eu não poderia falar todas. Mas uma coisa é certa, a igreja de hoje é uma igreja fraca. Por quê? Porque ela não prescreve, vamos dizer assim, sob o argumento da graça, ela não prescreve as práticas que eram, e sempre serão parte integrante da nossa identidade como igreja. E uma delas é o jejum. E nós temos que orar e clamar para que essa revelação, para que essa postura de consciência de evangelho, de constituição de reino dos céus, se manifeste sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família e também sobre a nossa igreja, com certeza, porque o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração humano é exatamente aquilo que o Senhor tem sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Daqui a pouco vamos falar de novo às 4h30, eu vou voltar aqui, então vamos orar pela tua casa, pela tua família. Eva, estou orando pela tua vida, viu? Tuas meninas, teus genros, teu netinho, Deus abençoe. Cida também, o trabalho, os negócios, pastora Júlia, Deus abençoe. Magda, Andréia,
Um beijo para vocês, Deus abençoe. Kátia, o Senhor esteja sobre a tua vida, aí no interior de São Paulo, Deus abençoe também, Deus de poder esteja sobre a tua vida. Josué, Joel, família, ministério, também o Bispo Antônio, sua casa, sua família, o Senhor esteja sobre a tua vida. Márcia, Fábio, Luiz Henrique, João, Roseli, Amanda, um beijo para você e toda a tua casa, tua família. Elô, tudo bem, Elô? Beijo para você, para os teus meninos, os meninos tudo grandão, fortão, né? Mas para os teus meninos, Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, a tua família, né? Em nome de Jesus, teu esposo, servo do Senhor, a palavra, o poder, o mover do Senhor. Franklin, um beijo para você também, tua casa, tua família. Doutor Franklin, Deus abençoe também, em nome de Jesus, a glória, a presença, o poder do Senhor esteja sobre a tua casa, a tua família, os teus negócios. Elô, nos teus negócios, junto com Ezra. Deus abençoe todos vocês, tá? A glória, a presença, a graça do Senhor. Soraya, sua filha, Deus abençoe a todos. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, né? Pandemia, isso e aquilo. E a igreja, ela está totalmente desguarnecida, enfraquecida, fragilizada. A igreja nunca esteve tão invadida, né, pelo mundo, não no sentido de pecado, disso, daquilo, não, mas no sentido de sentimento, de apequenar o nosso Deus. E Daniel fala exatamente o contrário. O povo que conhece o seu Deus é um povo forte. O nosso povo já não é mais esse povo forte. E nós precisamos orar para que nós possamos viver essa nossa identidade de embaixadores do Rei, né? Embaixadores desse reino eterno. Porque a nossa pátria, como diz lá em 1 Coríntios, Filipenses capítulo 3, versículo 20, a nossa pátria é celestial. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos cada vida, cada família. Deus abençoe, que o Senhor abençoe cada família aqui representada, cada lar, filhos, netos, sobrinhos, tios, avós, pais, ó Deus de poder, de maravilhas, os nossos idosos, cobre com teu sangue, ordena os teus anjos, os nossos queridos, os nossos lares. Deus de maravilhas, proteja-nos, traz da tua imunidade, da tua resistência orgânica, física, curando o nosso físico, curando o nosso organismo, os nossos órgãos, veias, artérias, coração, fígado, rins, as nossas juntas, as nossas articulações, os nossos tendões. Traz da tua cura, traz da tua saúde, move-te curando, restaurando, renovando, restituindo, reconstruindo. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Mas também, ó Senhor, fortalece-nos no nosso emocional, na nossa mente, nos nossos sentimentos, na nossa alma. Traz dessa imunidade celestial para que nós possamos passar por esse tempo e declararmos que o nosso Deus é forte, o nosso Deus é grande e habita em nós a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso nós somos o santuário do Deus vivo. Por onde nós formos e aonde nós estivermos, vem sobre o nosso país, o nosso povo, a nossa nação. Te pedimos perdão da nossa iniquidade, do nosso pecado, da nossa transgressão, do sangue do inocente que está derramado sobre essa terra. Vem, Senhor, sobre nós, sara a nossa terra, sara o nosso povo, liberta-nos como nação brasileira e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a
a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, e que não te falte nunca nada, nem coisa pequena nem grande, mas em tudo o Senhor possa trazer da sua abundância, da sua paz, da sua plenitude sobre a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta, em nome de Jesus. Um beijo para você, até mais tarde às 4h30, estou de volta aqui. Conto com a tua presença, valeu, tchau, tchau.